Eu sou André Branco, professor Marcos Sauim. Nós dois formamos o Vozes Humanas, redação, repertório. Estamos aqui para trazer para vocês uma super revisão para a primeira fase da Unesp, hein? Se liga nessas dicas, porque tem coisa bastante recorrente aí e isso com certeza vai te ajudar. Vamos lá! Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Marco, professor de História. Eu, junto com o professor Branco, temos o curso Vozes Humanas. Pessoal, agora que o Enem passou, acabou esse momento de tanta tensão, ainda não terminamos os grandes vestibulares. Nesse vídeo, eu e o professor Branco, nós preparamos para vocês uma revisão com os principais tópicos que caem, que são cobrados na Unesp. Então a gente vai falar para vocês alguns assuntos, alguns temas que têm uma relevância, que têm uma cobrança e, óbvio, por consequência, uma possibilidade de serem cobrados esse ano. Qual o sistema que eu vou fazer com vocês? Como vai funcionar essa nossa revisãozinha aí? Eu vou ler com vocês, vai aparecer aí na tela um exercício, nós vamos resolver juntos e aí eu contextualizo para vocês um pouquinho todo o cenário histórico do período, todo o cenário histórico que o exercício está falando, beleza? Vamos começar? Primeiro exercício aí para vocês, caiu na Unesp ano passado, no último vestibular da Unesp. Observe a imagem de Nossa Senhora do Rosário, produzida na região das Minas Gerais no século XVIII. E aí nós temos duas imagens, retratando a mesma imagem sacra. Ela é de frente e atrás. Nota que na imagem que mostra as costas da imagem, nós temos um fundo falso, um fundo oco aí. Essa imagem revela uma prática que ocorria na região das Minas, durante a exploração de minérios. Galera, essa aí, quem conhece uma frase muito antiga, dita por pais, parentes e afins, vai saber a resposta, é chamado Santo do Pau Oco. Então esse exercício fala de uma prática que ocorria muito na época da mineração. Por conta disso, galera, a gente vai chegar na resposta que é a letra B. A conjugação entre apuro artístico de inspiração barroca, que é a obra de arte em si, de viés barroco, e estratégia para contrabando de riquezas. Por quê? Nesse fundo falso aí que vocês estão vendo na imagem da direita, eram colocados minérios, ouro principalmente, para ser contrabandeado, ou seja, com o auxílio das missões jesuíticas. Galera, então é muito claro qual período histórico está sendo falado aí, que é a época da mineração no Brasil. Quando que a mineração começa? Só para a gente contextualizar. Logo quando os bandeirantes, em uma das suas expedições no interior do Brasil, conseguem encontrar o ouro. E aí a gente passa a ter um fluxo muito grande de pessoas, deixando o litoral, que era o principal local do período, onde a gente tinha principalmente os engenhos. Então as pessoas saíam do litoral e passam aí para o interior em busca dessas pedras e metais preciosos. Pessoal, óbvio que a coroa portuguesa iria enriquecer com isso. O ouro, principalmente, nesse período, ele é achado em pequenas pedrinhas, quase que em pó. E aí, para facilitar o controle da coroa, são criadas casas de fundição, onde esse ouro era levado e lá ele seria transformado em barra e ganharia o selo da coroa portuguesa. Durante esse processo de fundição do ouro, era cobrado os impostos. Imposto quinto, que era 20% do ouro explorado, retirado das jazidas. Você tinha a captação, que era o imposto sobre cabeças de escravos que trabalhavam nessa exploração do ouro, Então, para cada escravo era uma taxação diferente. Só que, galera, o ouro, de tanto ser explorado, passa uma hora a se tornar escasso.
Então essas jazidas não começam a oferecer o mesmo ouro que ofereciam em outros tempos. Por conta disso, o que você vai ter? Uma redução dos ganhos, tanto da coroa portuguesa, quanto de quem explorava aqui no Brasil. Muitos, então, começam a dever impostos, começam a deixar de pagar os seus impostos. O que vai acontecer? Por conta disso, a coroa portuguesa vai também decretar, por exemplo, a derrama, que é a cobrança violenta de impostos atrasados. Só que nesse período ainda, galera, a sociedade brasileira está passando por uma transformação muito grande. Ideias iluministas, ideias de liberdade começam a vir para cá, começam a tomar corpo dentro da sociedade brasileira. Vamos lembrar, né? Nós já tivemos alguns eventos em que essas ideias se disseminaram, se espalharam, e o Brasil começa a receber. Então você tem o Brasil deixando, os brasileiros que aqui viviam, deixando de pensar em movimentos nativistas, ou seja, de caráteres locais, para melhorar uma condição local, e passam a pensar agora em revoltas emancipacionistas, que são as revoltas que buscam esse rompimento de relação entre Brasil e Portugal. Esse rompimento, ou essa busca por ele, tem como um dos principais momentos a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento emancipacionista, porque queria separar o Brasil de Portugal. E ela ocorre sendo motivada pela cobrança da derrama, né, que era essa cobrança dos impostos atrasados. Só que o que você vai ter nesse momento, galera? A coroa portuguesa percebe a articulação dos inconfidentes, começa a chamar alguns deles para negociar esses impostos atrasados, e um deles acaba dedurando o movimento. Ao delatar o movimento da Inconfidência, alguns são presos. Entretanto, quem acaba sendo tratado como mártir e é o único executado dentro da Inconfidência Mineira, Tiradentes, que é uma das figuras mais representativas aí que nós temos. Então percebam, olha como de um exercício que nós acabamos de resolver, a gente tirou todo um contexto histórico muito importante. E é um contexto, é um período histórico que cai, galera, que é bastante cobrado e que tem uma importância muito grande, beleza? Isso, galera, vamos lá, revisão para a Unesp, vamos pegar os conteúdos bem recorrentes. Aí o Marquinhos trouxe um conteúdo importante pra caramba, aí, um recorte bem significativo da história do Brasil. Ciclo da mineração, né? O ciclo da mineração, ele se dá principalmente, primordialmente, em Minas Gerais, Vila Rica, hoje é Ouro Preto, né? E em Vila Rica, cara, a gente tem a presença ali de escritores, de poetas, de intelectuais, que foram fazer, muitos deles, a faculdade de Direito em Coimbra. E tendo feito essa faculdade de Direito, né, fui para Coimbra e tal, fui lá, Europa. Vão para a Europa, tem contato com o pensamento iluminista, libertário, né? E aí, cara, eles vêm para o Brasil com essas ideias, já tanto por conta da atuação da coroa portuguesa, como disse o Marquinho, quanto por essas influências, né, existe aí uma propensão a pensar em liberdade, né, cara? Libertas quais será em liberdade ainda que tardia. Enfim, esses autores, né, esses poetas, esses intelectuais, fundaram um movimento aqui no Brasil que já havia também em Portugal, né, que é o arcadismo, beleza? Então se liga, porque arcadismo é recorrente e é fácil, é tranquilo. A gente vê que é um conteúdo sempre muito atual, porque literatura é sempre muito atual, né? Independente de ser século XVII, XVIII, a gente percebe que os temas eles vão se refazendo. É uma questão da Unesp de 2021, beleza? A gente tem o quadro Paisagem Italiana, do Jacob Philip Hackert, beleza? Nem sei nem se eu fiz a pronúncia correta do nome, mas vamos lá, né? O quadro Hackert, Paisagem Italiana, você percebe ali uma paisagem ideal, campestre, né? Você tem ali a presença do pastor, por exemplo. O que o arcadismo tem a ver com isso, né? A gente percebe ali que a resposta, inclusive, era essa, certo? A questão estava ali, né? A imagem, tudo, e o enunciado era o seguinte: a obra Paisagem Italiana, de 1805, a gente tem essa dica também do período histórico, do pintor alemão Jacob Philip Hackert, remete, sobretudo, ao ideário de quem? Do romantismo, do realismo, do romantismo, do arcadismo, do barroco ou do naturalismo? A resposta é arcadismo, a resposta C, né? E por quê, cara? O arcadismo pega essa visão, ele vai surgir lá na Europa, em Portugal ele vai ser
fundado, aliás, o nome vem daí, vai ser fundada uma sociedade, né, de escritores, essa sociedade chamada Arcádia Lusitana, né? E essa Arcádia Lusitana ela foi fundada em 1756. Então começa lá em 1756. Aqui no Brasil, Cláudio Manuel da Costa, um cara que também estudou direito em Coimbra, funda o arcadismo quando publica sua obra, sua grande obra, uma das, né, obras poéticas. E aqui também tem a fundação de uma Arcádia Ultramarina. O que é essa Arcádia, no caso? É uma sociedade acadêmica mesmo, assim, de encontro de poetas intelectuais e que aqui no Brasil, inclusive, serviu também como uma espécie de QG para o pessoal da Inconfidência, porque todo mundo aqui, todos os poetas do arcadismo participaram ativa e diretamente do movimento de Inconfidência, cara. O Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, escreveu Marília de Dirceu, que cai no vestibular da FUVEST, se liga também. Né? O Tomás Antônio Gonzaga era uma das grandes lideranças do movimento da Inconfidência. O arcadismo ele vai surgir lá em Portugal, então, né, tem o nome arcadismo por causa da Arcádia Lusitana. E de onde que vem a Arcádia, por sua vez? A Arcádia, lá na Grécia, é o lugar onde os pastores viviam cercados de natureza, 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 tranquilidade, sossego, paz, natureza, né? Então, os Árcades, eles viviam numa região tida como ideal mesmo, assim, você não tinha problema nenhum na Arcádia, né? Então, os pastores do arcadismo são pastores que são completamente equilibrados, porque, aliás, é uma questão que se coloca muito hoje em dia, né? Muito na atualidade, assim. O nosso estilo de vida, o nosso modo de vida é estressante. O nosso estilo de vida provoca o que o Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço, né? Estamos sempre estressados, que a gente vai colocando uma pressão em cima de nós mesmos para que nós atendamos às expectativas da sociedade. Então, no caso, a natureza ela aparece sempre como um refúgio. No caso do arcadismo é sempre isso. O nome do movimento vem daí. Os pastores do arcadismo são felizes e tranquilos porque são pastores que estão em contato direto com a natureza o tempo inteiro, né? Maravilha. Então, o nome do movimento já indica uma característica central. Se a gente pegar, por exemplo, um poema do próprio Cláudio Manuel da Costa, chamado Alté, você vai perceber o seguinte, ó. Aquele pastor amante que nas úmidas ribeiras deste cristalino rio guiava as brancas ovelhas, aquele que muitas vezes, afinando a doce avena, parou as ligeiras águas, moveu as bárbaras penhas. Sobre uma rocha sentado, caladamente se queixa, que para formar as vozes teme que o ar as perceba. Você vê que é um pastor que está olhando para um quadro natural tão idealizado, tão bonito, né? Uma coisa tão harmônica, que ele tem medo de formar vozes, ele tem medo que o ar perceba essas vozes e que esse som, né, de alguma forma desarmonize esse quadro natural. Então você vai perceber imagens assim, cristalino rio, brancas ovelhas, né? Aí a gente percebe que o quadro natural que está sendo colocado na poesia do arcadismo, a natureza é fundamental no arcadismo, mas esse quadro natural é idealizado, né? É aquele quadro que sempre vai remeter a ideia de paz, equilíbrio, que são coisas essenciais para o movimento arcade. Então, esse tipo de natureza é a natureza bucólica. A gente está aqui diante da primeira característica do arcadismo, bucolismo, certo? A gente já inseriu o movimento no contexto histórico. Primeira característica, bucolismo. Agora, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa, para participar da Nova Arcádia, ele tinha uma alcunha, né, cara? Ele tinha um apelido. Esse apelido era Glauceste Saturnio. É o nome que ele tinha escolhido como nome de pastor. Assim como, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, que é um pastor Dirceu, né? No caso, ele assume ali como se fosse uma personalidade, um pastor. Enfim, o que vai acontecer aqui? Tanto que você percebe que a imagem do pastor é recorrente também nesses poemas, né? Poemas pastoris, no caso. Então a gente percebe ali aquele pastor amante que nas úmidas ribeiras, né? Então o que acontece? A gente tem bucolismo e pastoralismo como sendo as características iniciais e mais relevantes nesse primeiro momento do arcadismo, ou neoclassicismo também, chamado aqui no Brasil. Bucolismo, pastoralismo. Como a gente tem uma época aí motivada pelo século das luzes, pela razão, não mais, né, como o barroco fazia, no caso a fé, o barroco era o movimento da fé, da religião, né? Agora a gente tem o movimento do racionalismo, o movimento crítico, o movimento que está ali envolvido com inconfidência, né, cara? Não tem crítica social nos poemas, tá? Mas assim, é um movimento que está ligado com o que está acontecendo no mundo. Então, antropocentrismo é outra característica, racionalismo outra característica, uma linguagem mais simples, né, é outra característica, certo? Maravilha. E os Árcades, eles vão trabalhar com temas bem relevantes, bem específicos, que são temas clássicos, né? Existe uma outra característica que é a retomada de valores da antiguidade. No caso aqui,
Por exemplo, a gente tem muita coisa lá da literatura romana, né, que vai ser coisas que serão incorporadas aí à literatura do arcadismo. Então, os temas que vão aparecer são temas latinos, são lemas também que vão aparecendo aqui. O primeiro deles, galera, guarda isso no fundo do coração, porque isso também já apareceu no vestibular da Unesp, esses temas, né, no caso, é o inutilia truncate. Olha só, o que significa inutilia truncate? Significa cortar as coisas inúteis, né? O que significa isso? A linguagem do barroco era uma linguagem exagerada, era a linguagem do exagero, inclusive, né? No cultismo a gente percebe bastante isso. E o que acontece com os árcades? Eles vão pelo lado contrário, porque eles são opostos a essa linguagem do barroco, inclusive a própria ideologia toda do barroco também vai ficar para trás, né? O que acontece? O Claudinho, grande Cláudio, Manuel da Costa, eu vou pegar aqui o finalzinho de um soneto dele que ele fala assim: alguém há de cuidar, que é frase inchada, daquela que lá se usa entre essa gente, que julga, que diz muito e não diz nada. O nosso humilde gênio não consente que outra coisa mais se diga que aquilo que convém ao espírito inocente. O que ele quis dizer aqui, galera? Alguém há de cuidar, que é frase inchada. Frase inchada é a frase carregada de ornamentos, enfeites, né? Uma linguagem exageradamente trabalhada. Daquela que lá se usa entre essa gente. Você percebe que essa gente aí, ele usa o termo essa gente, é o pessoal do barroco aí, né, cara? Que ele está criticando de alguma forma. E essa gente pensa, julga, que diz muito e não diz nada. Quer dizer, pensa que fala muita coisa com essa frase inchada, no fim não fala nada, né, de interessante assim. E ele fala que o gênio do escritor Arcade não permita que se diga outra coisa mais que aquilo que convém, né? Então você vai tirar da linguagem o que é excesso. Você vai deixar na linguagem apenas o essencial. Inutilia truncate. E isso também tem a ver com o estilo de vida do pastor, né? Porque o pastor tem luxo, o pastor sai ostentando, né? Você vê o pastor aí andando com a Ferrari, cara, no meio dos cabritinhos e ovelhinhas? Não. Você percebe que o pastor tem uma vida simples, equilibrada e feliz. Acima de tudo, feliz. Então, inutilia truncate, ele tem muito a ver com cortar as coisas inúteis, no sentido de você levar essa vida mais justa, né? Mais equilibrada, né? Sem excessos, no caso. Isso tem uma relação muito forte com outro tema, que é o aurea mediocritas. Presta atenção, porque a palavra mediocritas, lá do latim, formou medíocre, que é uma palavra de sentido pejorativo hoje. Claro, a gente não gosta dessa palavra feia, medíocre, credo, né? Ninguém gosta de ser chamado assim. Só que é uma palavra que tem a mesma raiz de médio, cara, mediano, né? Então, o que acontece aqui? A gente percebe que existe uma mediania que é chamada de áurea, de ouro, mediania de ouro. O que é essa mediania, professor? Cara, é simplicidade, é o meio termo, né? É não ter excesso, e se você tiver contato com a natureza, ela não vai te deixar faltar absolutamente nada, certo? Tem uma música, que é do Zé Rodrigues e do Tavito, que foi brilhantemente cantada por Elis Regina, mais conhecida por Elis Regina, dentre outros intérpretes, claro, né? Inclusive, acho que até Frejá, Barão Vermelho, tem uma versão que se chama Casa no Campo. A música é assim: eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. E aí chega um momento que ele fala assim, né? Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Você tá vendo aí o pastoralismo, né? Eu quero o silêncio das línguas cansadas, eu quero a esperança de óculos e um filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com as mãos a pimenta e o sal. Tá vendo isso? Eu quero plantar e colher com as mãos a pimenta e o sal. Isso é uma música, cara, do século passado, claro, só que é uma música mais, né, contemporânea. A música sempre atual. Esse lance de valorizar a natureza é uma coisa sempre muito natural, né? Sempre muito, aliás, atual. Valorizar a natureza natural. E é uma parada sempre atual, certo? Então, o que acontece? A gente vai ter uma recorrência desses temas aí. Se a gente comparar com Tomás Antônio Gonzaga lá, né, da época do arcadismo mesmo, e Marília de Dirceu, ele fala assim, né? Tem o próprio casal, e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta e azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, mas as finas lãs de que me visto. Graças Marília Bela, graças a minha estrela. Você tá vendo, ó, dá-me vinho, legume, fruta e azeite. Quer dizer, tudo que eu preciso, eu tiro do meu casal, que é o sítio onde ele vive, né? Então, viver de maneira simples, em contato com a natureza, é essencial para o Arcade. A gente viu até agora Inutilia truncate, a gente viu depois Aurea mediocrita, dois temas alinhados ali. Para você viver desse jeito, você tem que viver no locus amoenos, né? No lugar ameno. Locus amoenos, lugar ameno, lugar tranquilo, lugar aprazível. Lugar de paz. Qual que é o lugar de paz? A cidade, prédio, carro, trânsito, credo, de jeito nenhum, né? A gente percebe que o lugar de paz
É a natureza, é o campo. Tá vendo? A tela, mais uma vez, de Jacob Philip Hacker. Você está percebendo que esse lugar é o lugar de paz, é o lugar ideal. Como é que esse lugar de paz ideal, bucólico, né, vai aparecer ali na poesia? No arcadismo a gente já viu, né? Cristalino Rio, Brancas Ovelhas. Se eu pegar, por exemplo, o Bocage, o maior poeta arcade, inclusive o maior pré-romântico lá de Portugal, ele vai dizer o seguinte: olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores. Você vê que ele vai caracterizando uma cena bem tranquila mesmo, né, de contato com a natureza. Maravilhosa cena. Esse é o Locus Amoenos, que reaparece em muitas músicas. Por exemplo, tem uma do Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que foi regravada depois pelo Jota Quest, não que eu gosto, né, da versão, mas enfim, só pra gente ter um parâmetro aqui, nem da versão, nem da música original. Mas assim, além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Você tá vendo aí, né, cara, como é que as coisas vão reaparecendo. Locus Amoenos, lugar ameno. Então, até agora, retomando, Inutile Truncate, Aura Mediocritas, Locus Amoenos. Para que você tenha contato com esse Locus Amoenos, você não pode estar na cidade, então você tem que fugir dela, não é? Aí o que vai acontecer? Olha só, eu quero uma casa no campo. Ele está dizendo, Zé Rodrigues e Tavito lá, na voz de Elis Regina, eles estão dizendo assim, eu quero uma casa na região central de Jardins de São Paulo. Não, né? Eu quero uma casa no campo, beleza? Eu quero fugir da cidade. Bocage. Deixa louvar da corte a vã grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Tá vendo? Deixa a grandeza da corte pra lá, cara, porque me agrada muito mais estar contigo, notando as perfeições do que of the nature, da natureza, né? Isso é importante pro Arcade também. Então tem que fugir da cidade, deixa a corte pra lá, né? Eu quero uma casa no campo, eu não quero ficar na cidade. Fugere urbem, esse é o tema. Eu tô dizendo fugere urbem porque no latim não tinha som de GGG. A gente fala fugere urbem porque o latim já é uma língua morta, embora, né, do ponto de vista da pronúncia. Enfim, fugere urbem. Tá, tem mais tema, professor? Claro que tem. Tem mais um aí que é essencial, né, cara? Que é um tema importante pra caramba, que é o tema do Carpe Diem, beleza? Carpe Diem. Esse termo vai aparecer pela primeira vez na poesia de Horácio, século III a.C., né? Que ele fala assim, vou pegar uma tradução mais assim, próxima, né? Colhe o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Esse tema é sempre atualizado, né? Eu lembro muito dele do filme Sociedade dos Poetas Mortos ali, em que o professor expõe para o grupo, né, já na primeira aula, esse tema. E aí, galera, o Tomás Antônio Gonzaga trabalha com isso sim, tipo, que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar essa nossa estrela. Oh não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então você está vendo o que ele está falando para Marília, né? Ó, não vamos adiar a nossa alegria, vamos aproveitar agora, aproveite-se o tempo, né? Porque o tempo vai levar embora a graça do semblante e a força do corpo. Então você tem que aproveitar agora, né? Enquanto os dois são jovens e tal, que é o convite que ele faz para a musa Marília. Então a gente viu os temas mais recorrentes aí, que são Inutilia Truncate, Aura Mediocritas, Locus Amoenos, Fugere Urbem, Carpe Diem, Maravilha. Pessoal, mais uma questãozinha aqui rápido para a gente finalizar essa primeira parte, né? Olha só que bonitinho, ó. Questão do ano passado, 2022. O tópico clássico do Locus Amoenos, lugar ameno tranquilo, né, está bem exemplificado nos seguintes versos do poeta Manuel Maria Barbosa do Bocage. Então vamos lá. Ó a letra A. O ledo passarinho que gorjeia, da alma exprimindo a cândida ternura, o rio transparente que murmura e por entre pedrinhas serpenteia. Primeiro, ledo passarinho. Ledo é alegre, né? Passarinho alegre, tá gorjeando, tá cantando, entendeu? O que ele tá expressando com esse canto dele? A cândida ternura de sua alma. Tá vendo coisa mais linda? Rio transparente. Ele tá dizendo que, tipo, é o rio Tietê lá em São Paulo, né? Não, cara, é um rio transparente, né? Que murmura e por entre pedrinhas. Olha que coisa meiga, ele usa até o diminutivo. Pedrinhas, entre pedrinhas, serpenteia, né? Galera, aí, pô, você tá vendo que tem, né, imagens da natureza que são bucólicas. Ledo passarinho, exprimindo a ternura da alma dele, rio transparente, né, serpeando ali, serpenteando, no caso, entre as pedrinhas. Tá muito óbvio, né, que esse é o tema do Locus Amoenos, lugar ameno. Então, a alternativa A de I Love You. Agora, as outras, vocês vão perceber que tem assim, na letra B, por exemplo, né? Você vai ter ele, noite escura e feia.
Deserto, bosque, né? São expressões, cara, que não tem a ver com locus amoenos, muito pelo contrário, né? São expressões noturnas aí que tem a ver com uma atmosfera mais sombria. O que acontece também na letra C, né? Porque ele vai utilizar expressões assim, ó, súbito fantasma, né? Que é uma visão, na verdade, que está enlaçando esse poeta, esse eu lírico já murcho, no caso, já estéril. E aí, de repente, um súbito fantasma faz com que esse poeta escreva. Mas negócio de fantasma não tem a ver com locus amoenos não, né? Fantasma, que não tem, né? Não rola. O que tem a ver com tranquilidade, harmonia. E na letra C, aliás, na letra C que a gente está falando, na letra D de dado, a gente vê que ele começa com inverno, aí de repente vem horrendas nuvens, cara, o trecho ali, né, horrendas nuvens, você fala, meu Deus, horrendas nuvens, aí não rola, né, não é locus amoenos, né? E a letra E, noite fria, angústia, terror, né, são palavras que se afastam do universo do locus amoenos. Então são essas as características centrais do arcadismo. Espero que a gente tenha ajudado nesse primeiro momento. Eu vou deixar sempre, assim como o Marco, as questões na descrição do vídeo, beleza? E aí a gente resolve essa, mas tem mais aí pra você dar uma olhada depois, só para dar uma olhada de leve, né, cara? Porque tá chegando a prova e aí você tem que só realmente pegar alguns tópicos e fazer uma revisão mais básica, assim, certo? É isso por enquanto, galera. Continuando aí então, falamos do período da mineração no Brasil. Agora vamos falar de outros momentos também igualmente importantes para a história e para o vestibular. Então, são assuntos que são cobrados, que têm questões e que é importante que nós revisamos eles aqui, ok? Esse assunto que a gente vai trabalhar agora, eu vou usar um exercício só para revisar dois assuntos que têm uma ligação. Vamos lá. Lembrando, esse exercício ele foi cobrado na Unesp ano passado, ou seja, um exercício bastante recente, tá? Bom, foi sem dúvida entre os meses de janeiro e outubro de 1822 que o Brasil finalmente se fez independente, isto é, separou-se de Portugal. Nada garantia que essa independência seria duradoura, é verdade, mas foi entre esses meses que ela se concretizou, exigindo esforços posteriores de consolidação, mas seria antes esforços de reforço de algo que já existia do que de criação abrupta de algo novo. E o que afinal ocorreu no dia 7 de setembro de 1822? Um pequeno acontecimento que não foi imediatamente valorizado, justamente por não ser de grande importância em comparação com os demais que tinham ocorrido e ainda ocorreriam naquele ano, mas que posteriormente se tornaria o principal marco da memória da independência, o marco da memória e não da história. E aí vamos para o enunciado. Ao tratar da independência do Brasil em relação a Portugal, o excerto enfatiza. Galera, o que é importante a gente abordar então dentro dessa temática? Fica muito claro, né, pelo texto que a gente está vendo, que o assunto é a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Fica muito claro também quando a gente consulta a fonte do texto, né, tá ali, independência do Brasil, mesma coisa, que é a dica, uma das dicas que eu dou para vocês, sempre olhar a fonte do texto, que ele pode te posicionar sobre eventos, sobre momentos, sobre período da história. Então, é importante a gente dar uma olhada, dar uma lida nele, né? Tem o seu valor, tem o seu peso. E aí, pessoal, o que a gente vai ter? Né? O texto está tratando que a independência do Brasil, primeiro, ela não ocorre única e exclusivamente no dia 7 de setembro. Ela foi uma série de processos que aconteceram pouco a pouco e que desencadearam na independência do Brasil. Então a gente teve processos, momentos, eventos que foram acontecendo, um desses a gente até acabou de falar, que foi a Inconfidência Mineira, e que no final o Brasil se torna independente, tá? Qual é esse primeiro grande momento? Para a gente entender ele, a gente tem que voltar um pouquinho aí na história. E não é nem na história do Brasil, a gente tem que voltar no que está acontecendo lá no mundo. Napoleão está no poder na França.
Então, Napoleão, ao conquistar o poder na França e ao administrar agora um império, uma das coisas que ele decide fazer é instaurar o bloqueio continental, que era todo e qualquer país que mantivesse relações comerciais com a Inglaterra seriam invadidos pelo exército, poderiam ser conquistados, enfim, sofreriam alguma punição, uma consequência por isso. Portugal, que nessa época era administrada por Dom João VI, príncipe regente, ainda não era rei, a Inglaterra era a principal parceira de Portugal nesse período, só que Portugal não tinha uma força militar para competir com o exército francês. Então, dentro dessa disputa, ficou-se um jogo aí de o que nós iremos fazer agora. Portugal decide ficar do lado dos ingleses. Sob escolta inglesa, a marinha inglesa escolta a família real, eles embarcam e toda a corte portuguesa vem para o Brasil. Nesse momento, pessoal, é importante que a gente entenda que quando a família real portuguesa pisa em território brasileiro lá em 1808, é um momento em que o Brasil deixa de ser uma colônia. O Brasil não deixou de ser uma colônia em 1822, ele deixou em 1808, porque agora o Brasil é a moradia da família real. E uma das primeiras ações da família é a abertura dos portos para as nações amigas. O que isso vai significar? O fim do pacto colonial. Porque agora o Brasil não comercializa mais somente com os portugueses. Agora o Brasil vai comercializar com o mundo. Bom, no caso a Inglaterra, nesse primeiro momento. Mas isso já é uma ruptura, já é uma quebra do pacto colonial. Além disso, a gente tem a criação de outras estruturas dentro do Brasil para receber essa família, né? Você precisa criar no Brasil uma estrutura administrativa para que seja tomada no Brasil decisões de cunho político, administrativo, que vão influenciar não somente o Brasil, mas Portugal também. E aí, quando você tem a deposição lá de Napoleão na Europa, né, a realização do Congresso de Viena, você tem toda a articulação agora da Europa para voltar ao que era antes, você precisaria da família real portuguesa morando na sede do Império, coisa que o Brasil não era. Então, ainda para participar dentro do Congresso de Viena, a família real eleva o Brasil à condição de Reino Unido. Então, agora o Brasil é Reino Unido de Portugal e Algarves, não somente Reino Unido, mas sede do Império. Então, agora o Brasil ganha uma importância geopolítica muito grande. O Brasil não é mais uma colônia. O Brasil, e principalmente a burguesia brasileira, os comerciantes brasileiros, vão gozar de uma autonomia, de um prestígio ao qual eles não queriam esse retorno. Então, à medida que o Brasil vai se abrindo, ia ficando cada vez mais claro que o retorno à condição de colônia não seria mais cabível, não seria mais possível. E a partir daí o Brasil começa a sentir esse gosto da independência, sentir esse gostinho da autonomia, o qual não vai querer mais perder. Contextualizei para vocês aí um pouquinho o período da família real, né? A vinda da família real para cá. Vamos voltar para o exercício, né? Lendo as alternativas, entendendo isso que eu acabei de explicar para vocês, a qual resposta a gente chega? A letra A, caráter processual da emancipação, que resultou de diversas articulações e ações políticas. Além disso, tudo que eu acabei de falar para vocês, o que a gente vai ter depois? Lá em 1820, vai acontecer em Portugal a Revolução Liberal do Porto, né, no qual os liberais vão tomar o poder e vão exigir que seja decretada uma constituição de caráter liberal lá. E aí a gente vai ter o quê? A exigência de que o rei retorne para Portugal, autorize essa constituição. No caso, o rei já era Dom João, tá? Ele já tinha assumido como rei de Portugal, então ele tinha o título de Dom João VI.
Então Dom João tem que assinar essa Constituição, e uma das exigências dessa Revolução Liberal do Porto era o retorno do Brasil à condição de colônia. Só que os brasileiros não estavam aceitando. Então, dentro desse cenário, Dom João VI volta para Portugal, mas deixa seu filho, Pedro. Pedro, então, a partir de agora, vai ficar aqui no Brasil e vai ser o articulador do processo de independência. Ele vai ter ao seu lado pessoas como José Bonifácio, como Maria Leopoldina. Tanto que Maria Leopoldina chega a ele e fala: Pedro, o pomo já está maduro, faça-o antes que outro a faça. O que ela quer dizer quando ela afirma isso para Pedro I? Que a independência já está toda articulada, já está toda pronta. O que precisa agora, o que é necessário agora é ele fazê-la, ter a coragem para isso. Porque alguém pode vir e fazer no lugar dele. Só que esse alguém é muito claro, fica muito claro que não é uma pessoa, não é uma figura específica. É uma classe, é o povo. Vamos lembrar, o Brasil se torna independente através de uma monarquia liderada por portugueses, apesar da independência. O Brasil faz a Constituição de 1824 com o poder moderador, que era um poder autoritário do rei, quase um poder absolutista. Tanto que Pedro, na Assembleia Constitucional, afirma que queria uma Constituição que fizesse valor a ele, não somente ao Brasil. Então você vai ter aí um império sendo formado com uma característica muito próxima ao império absolutista. Tinha viés liberais, tinha viés representativos, né? Você tinha uma câmara lá formada, mas você tinha um voto censitário. Então você tinha uma série de fatores aí que construíram esse país novo. Só que acima de tudo a nossa independência não foi feita pelo povo. Você teve uma elite portuguesa que a fez. E você não queria que o povo a fizesse porque eles sabiam que não iam ficar com o poder nesse primeiro momento. Beleza? Então, um breve apanhado aí geral, né? Fizemos um exercício importante, caiu ano passado na Unesp. Em cima desse exercício, conseguimos trabalhar duas temáticas que são cobradas, principalmente essa relação com eventos europeus e aqui no Brasil. A gente tem mania de achar que a história ela acontece em um lugar, e passa a acontecer no outro. Não, ela está acontecendo no mundo. Tá? Então, a gente tem que saber fazer essa compreensão de eventos lá e aqui, e como eles têm essa ligação entre si, ok? Passando adiante, pessoal. Primeiro reinado, período regencial, chegamos no segundo reinado, a administração de Dom Pedro II, né? E eu vou trabalhar com vocês esse primeiro exercício que eu vou ler, esse caiu há 2 anos na Unesp, tá? Bem curtinho, e ele é muito direto, né? A Unesp ela traz a pergunta direta, bem assim, não é contextualizada, ela é de conteúdo mesmo, bem conteudista, que tá aí. A Guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança expôs, ou seja, estamos falando de que momento? Guerra do Paraguai. Por que é importante a Guerra do Paraguai? O que ela simboliza? Vamos colocar 3. Primeiro, ela simboliza a queda do Paraguai, que vinha numa subida, numa crescente muito grande, vinha com uma segunda maior economia da América do Sul, queria rivalizar com o Brasil. Pós-Guerra do Paraguai, acaba o seu surto industrial, o país sofre problemas demográficos e todas as dificuldades políticas, econômicas e sociais que o Paraguai passa hoje é reflexo ainda da Guerra do Paraguai. Tá? Então esse é o primeiro ponto que é importante a gente falar, o Paraguai ser destruído da guerra. Segundo ponto de grande valor, a Guerra do Paraguai é o começo do fim do segundo reinado. Até esse momento, Dom Pedro II tinha uma aprovação muito boa da população brasileira. Ele modernizava, você tinha o começo da industrialização no Brasil, você tem a expansão do café como principal produto de exportação, né, as lavouras cafeeiras,
Você tinha os barões do café enriquecendo absurdamente. Você tem a vinda de imigrantes para cá, né, em especial da Itália. Ou seja, o Brasil vivia um boom muito forte. E isso trazia um bom reflexo, uma boa imagem a Pedro II. Você tinha o começo do burburinho republicano ali, mas nada que incomodasse, porque o Brasil não estava em crise. Quando vem a Guerra do Paraguai, e é importante a gente saber que guerra é cara, é custosa, é difícil, quando ela vem, mesmo que o Brasil saia vitorioso junto da Argentina e do Uruguai, que são a tríplice aliança, o Brasil sai endividado. Então isso gera uma espiral de crise para Dom Pedro II. Além disso, a Guerra do Paraguai também vai servir para intensificar o debate abolicionista. Você tem, óbvio, a Inglaterra há alguns anos pressionando o Brasil para a abolição da escravidão. O Brasil vai enrolando, né, vai adiando essa tomada, porque os ingleses cobravam muito. O Brasil passa a sofrer pressão externa. Só que a Guerra do Paraguai traz essa discussão para o seu quintal. Porque agora você passa a ter o exército apoiando a causa abolicionista. Por que isso? Porque escravos passaram a lutar na Guerra do Paraguai, em troca da sua alforria. Isso fez com que os militares comprassem o discurso. Militares esses que também viram na Guerra do Paraguai a possibilidade de maior participação política, de serem mais bem vistos pela sociedade. Entretanto, não houve isso de fato. Então a Guerra do Paraguai ela gera um boom de contestações políticas, uma crise econômica, valores sociais sendo debatidos. Então ela traz para Dom Pedro II uma série de questionamentos ao seu governo. E aí, vindo aqui para a resposta, né? O que nós teremos aí, então? Letra C, né? Então, as tensões regionais e disputas comerciais e políticas entre os estados da região. O que a Guerra do Paraguai simbolizou? Uma tentativa imperialista do Brasil na América do Sul, onde o Brasil queria ter o domínio e o livre acesso à bacia do Prata, fez com que Dom Pedro II. E aí você tem uma disputa entre os dois que leva a tudo isso que eu expliquei. E de grande importância também, galera, o debate da abolição. Né? Nós temos aí nesse momento, então, uma pressão para abolir a escravidão no Brasil. Até foi feito algumas leis, né? Tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Então, você não tira a escravidão, mas você reduz ela aqui no Brasil. Então, isso estimula a vinda de imigrantes. Só que a escravidão não está abolida. Você tem depois a Lei do Ventre Livre, que eram os escravos nascidos a partir daquele momento, filhos de escravos nascidos a partir daquele momento, teriam sua liberdade, só que era uma lei que não fazia o menor sentido, porque o filho de uma escrava ia ser criado dentro de uma condição de escravo, né, ia viver numa senzala, ia trabalhar lá, então não seria bem uma liberdade. Você tem a lei do sexagenário, que escravo completasse 60 anos seria liberto. Aí a gente tem uma série de problemas claros, né, que seria que pouquíssimos escravos chegavam até os 60 anos, pouquíssimos mesmo, e iam fazer o que da vida com 60? Né? Você só cria uma lei, mas você não cria uma política social para isso. Então, também uma outra lei que não abraça, né, que não atua. E você tinha uma série de setores sociais defendendo a abolição além da pressão inglesa. Só que você tem do outro lado a elite cafeeira não querendo a abolição, porque ainda era uma mão de obra bastante utilizada. E, novamente, também é importante falar que o escravo era uma mercadoria nessa época. Então, tinha um valor. E para esses barões do café, a abolição da escravidão simbolizaria para eles uma perda, né, um prejuízo. Então, eles não autorizavam essa abolição. Através de algumas negociações, qual foi o acordo estabelecido entre o Segundo Reinado e esses barões do café? Nós iremos abolir a escravidão, em troca, em contrapartida,
vocês receberão uma indenização. A partir daí, essa negociação fluiu e em maio de 1888 tivemos a assinatura da Lei Áurea. Assinou a Lei Áurea. Os barões do café estão esperando o Pix cair até agora para eles. Não foi recebida indenização nenhuma. Com isso, Dom Pedro II perde o apoio do principal grupo que o sustentava no poder. Dom Pedro II, lembrando, não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem, já não tinha o apoio dos militares, não tinha o apoio da igreja, o movimento republicano crescia no Brasil e agora perdeu o apoio da elite econômica. O exército se organiza e ocorre o golpe militar já no ano seguinte, no dia 15 de novembro de 1889, a proclamação da República é feita. Voltando um pouco na temática ainda da escravidão, o Brasil, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, e simplesmente faz isso assinando uma lei. Não se teve políticas sociais para abraçar agora esses ex-escravos. Eles simplesmente foram jogados na sociedade à própria sorte. E a partir daí, outras temáticas, outros debates, a gente consegue levar em consideração. Além do racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, consegue se debater em cima disso também a estrutura das cidades, a marginalização, a gente pode discutir a questão posteriormente, um pouco mais adiante, da formação das favelas. Então a gente tem uma série de assuntos em cima de um tópico central que a gente pode abordar e que provavelmente a Unesp também irá abordar, beleza? Então, 1889, proclamação da República, fecha o segundo reinado, a partir daí inicia-se a República Brasileira. Beleza, galera? Então, fiz nesse vídeo com vocês a abordagem de alguns assuntos importantes da história do Brasil. Falamos do ciclo do ouro, período da mineração, falamos da vinda da família real, falamos da independência e um pouquinho do primeiro reinado, principalmente a Constituição de 1824, e falamos do fim da escravidão e brevemente do segundo reinado e do seu consequente fim. Beleza? Uma revisãozinha aí para relembrar, para ajudar vocês lembrarem de alguns assuntos muito importantes, de grande valor. E é isso, pessoal. Eu, o professor Branco, nós do Vozes Humanas, desejamos a vocês uma boa prova, uma boa Unesp, Façam a prova com muita calma, muita concentração, uma leitura muito, muito atenta. Como eu sempre gosto de dizer em prova de história, leiam a fonte, ok? Vai ser disponibilizado aí um materialzinho para vocês com mais alguns exercícios para vocês treinarem, inclusive até alguns exercícios abertos, questões discursivas, porque eu tenho certeza que vocês irão para a segunda fase, beleza? Uma boa prova, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Como o país se tornou uma nação independente, a gente tem um contexto diferente, A arte, ela vai se alterando à medida que os contextos sociais, históricos, eles vão também se alternando, Vão se modificando. Porque a arte, claro, que é sempre uma representação da realidade. Aqui no Brasil, a gente tem, então, um movimento que vai começar em 1836 com Suspiros Poéticos e Saudades, do grande Gonçalves de Magalhães. Então, o primeiro movimento brasileiro mesmo, assim, do Brasil como pátria independente, galera? E aí, o que vai acontecer aqui? A gente tem que usar esse movimento, pelo menos é o que se pensava na época, o Império precisa usar esse movimento para criar essa identidade, Criar uma identidade de pátria, criar uma identidade brasileira de fato ali. Como que se cria isso? Na poesia, a gente vai ter o Gonçalves Dias. Então, o movimento começou em 1836, Suspiros Poéticos e Saudades. A gente está falando do romantismo, evidentemente, não é? Então, Gonçalves Dias é o primeiro grande representante. A gente tem uma divisão em gerações, primeira, segunda e terceira, no caso da poesia. E o Gonçalves Dias representa a primeira geração. A geração que está alinhada na criação dessa identidade, beleza? E o Gonçalves Dias, para elaborar essa identidade, ele vai utilizar o quê? Um sentimento muito forte de patriotismo e um sentimento também de criar ali uma idealização da figura do indígena para servir como herói, já que no Brasil a gente não teve Idade Média. Lá em Portugal, o grande herói de criação da pátria é o cavaleiro medieval, no caso.
E aqui no Brasil, o indígena vai ser caracterizado como herói. Você vai pegar a Juca Pirama, né? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Aí você vê que o indígena, a própria história ali que ele conta do Juca Pirama é uma história idealizada. Você percebe que o indígena ele vai chorar, né, diante da morte, isso causa constrangimento para o próprio pai dele, no caso. E não tem nada a ver com a identidade indígena essa parada de não poder chorar diante da morte na presença de estranhos. Né? Isso é uma coisa que é europeia, cara, não tem nada a ver. Então você percebe que o indígena recebe características, né, do estrangeiro, para que ele fosse aceito e para você construir uma imagem de fato ali, de heroísmo. Então vamos lá, romantismo. Você tem esse primeiro momento, que é a geração nacionalista ou indianista. Tem outras características fundamentais, né? Porque antes, no arcadismo, a gente percebia, por exemplo, o racionalismo, e agora a gente está diante de uma época completamente diferente, uma nova era, inclusive, da literatura, que é muito mais guiada pelo próprio indivíduo, pela emoção dele, pelo sentimento dele, né? O sentimentalismo, a emotividade, a visão de mundo centrada no próprio ser, isso são elementos fundamentais. O escapismo, a fuga da realidade, né? Já que existe um sentimento de melancolia, de frustração com a realidade. Enfim, essa passionalidade do autor romântico ela vai transparecer também no amor pela pátria. A gente tem uma questão de 2018 aqui, o Unesp 2018, ó. E aí não tem a ver, eu falei do Gonçalves Dias, né? Mas enfim, presta atenção, quer ver? Ó? Esse autor introduziu no romance brasileiro o índio e seus acessórios, aproveitando ou em plena selvageria ou em comércio com o branco. Na verdade, em comércio em relação, né, com o europeu. Como o quer representar no seu ambiente exato, ou que lhe parece exato, é levado a fazer também, se não antes de mais ninguém, com um talento que lhe assegura a primazia, o romance da natureza brasileira. Então você está falando, não é de poesia, é de romance, né? O indígena ou sozinho ou em contato com o europeu, no caso. Aí você vai ter, por exemplo, ó, Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Você vê que a Iracema é uma indígena que vai ter contato com o europeu e a partir desse contato você tem a alegoria de surgimento do brasileiro lá no final da obra, né? Com, né, um personagem histórico, Martim Soares Moreno, que vai ter contato com Iracema, e a partir daí nasce Moacir, o primeiro brasileiro. A gente está falando de... e natureza, cara, que né, o texto está falando aqui de natureza, é o romance da natureza brasileira. Já não é mais aquela natureza idealizada lá do arcadismo, é a natureza brasileira. Né? Você vê que ele vai fazer, para idealizar a indígena, ele faz a comparação com elementos da pátria também, cara. Ali você vê, né? Virgem dos lábios de mel. Tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira, né? Que é um elemento símbolo também da nossa nacionalidade. Como a gente está falando de romance, não de poesia, a gente está falando de quem? A Luiz Azevedo? Não, porque o cara é naturalista, escreveu Curtiço, né? O Luiz Azevedo ele tem uma visão contrária ao romantismo, na verdade. Manuel Antônio de Almeida? Manuel Antônio de Almeida é romântico, só que ele escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, né? Que é um romance urbano ali, já de transição para o realismo, mais engraçado, um romance que não é típico do romantismo, mas que representa aí no romantismo urbano ali, o início do jeitinho brasileiro no Rio de Janeiro. Basílio da Gama, cara, Basílio da Gama é Árcade, é um poeta Árcade. Já a Marfisa cruel, me não maltrata, saber que usas comigo de cautelas, que ainda te espero ver por causa delas arrependida de ter sido ingrata. Basílio da Gama é Árcade, né? Então não pertence ao romantismo. Gonçalves Dias, né? Olha o distrator, olha, cuidado com pega, cuidado que o Gonçalves Dias tá ali. Você vai falar, poxa, Gonçalves Dias, mano. Só que toma cuidado com Gonçalves Dias. Você vai lembrar que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam como lá. E você vai perceber que, na verdade, o Gonçalves Dias é um poeta, não é um prosador, né? E o exercício da Unesp está pedindo um prosador. Esse tipo de exercício é recorrente também. Você tem um trecho para identificar o movimento ou o autor. No caso, a gente está falando de José de Alencar, autor de Iracema, Guarani, Ubirajara, romances indianistas fundamentais. Então aqui a gente viu ali, passamos por dois momentos, né? O Marquinhos falou do contexto histórico ali da mineração, e ali dentro da mineração a gente percebe nesse contexto que surge o arcadismo com suas características centrais. A gente falou também, aí o Marquinhos trouxe para nós a evolução histórica disso tudo, né? Vem família real, chega para cá a família real.
Aí chegou a família real, o que vai acontecer depois? Mais para frente, 1822, independência. A gente tem o primeiro movimento que vai acontecer aqui no Brasil, independente, que é o romantismo. E aí a gente tem esse movimento que vai elaborar a imagem do indígena como sendo o heróico. Agora, tem uma visão, né? A gente fala, o romântico é o indivíduo sentimental, cara, né? Ser romântico é dar flores e fazer bilhetinhos para a namorada. Ser romântico é ser emocionado, que é o termo que o pessoal utiliza hoje. Galera, é o seguinte, ó, pega essa visão. A gente tem Álvares de Azevedo, um dos grandes poetas da história da nossa literatura, que pertence à segunda geração da poesia, então ele é ultra romântico. E a gente tem um texto dele, né, que vai entrar no vestibular da Unesp, quer ver que bonitinho? Aliás, não é a primeira vez, né? Esse é de 2013, belezinha? 2013, eu vou pegar, vou ler aqui a primeira estrofe do texto, e a gente percebe na primeira estrofe o seguinte, ó. Olha como é que não tem nada a ver com esse lance só de sentimentalismo. O indivíduo romântico é escapista. O romantismo ele vai ser influenciado também pelo Goethe, os sofrimentos do jovem Werther. Né? Você tem aí, por exemplo, Fausto. Né? Você tem obras mais sombrias, cara. Você tem obras mais melancólicas. Né? Então você vai ter o romantismo também mal do século, que é esse da segunda geração. Não é verdade? Então, olha o texto aqui. É uma visão medonha, uma caveira? Não tremas de pavor, érguia do lodo. Foi a cabeça ardente de um poeta, outrora a sombra dos cabelos loiros, quando o reflexo do viver fogoso, ali dentro, animava o pensamento. Esta fronte era bela, aqui nas faces, formosa palidez cobriu o rosto. Nessas órbitas ocas, denegridas, como era puro seu olhar sombrio. Tá vendo, cara? Né? Bem diferente, é uma coisa mais assim. Ele pega uma caveira e começa a imaginar que essa caveira pertenceu a um poeta. Aí a gente tem uma visão realmente bem interessante, assim, diferente, né? Daquilo que se espera de uma literatura mais sentimental. Aqui a gente tem uma literatura mórbida, que é a literatura da segunda geração e também muito subjetiva. Do segundo ao último verso da primeira estrofe do poema, revelam-se características marcantes do romantismo. Inclusive, vocês tiveram contato com uma de minhas caveiras aí, que eu tenho uma coleção aqui em casa. Mas, enfim, quais são as características, né? Conteúdos e desenvolvimentos bucólicos. Olha a letra A que sapeca. Cara, a gente acabou de ver que, na verdade, o bucolismo, a natureza ideal, perfeita, bonitinha, não tem a ver com esse negócio de caveira medonha, né? Lodo. Não, cara, não tem a ver com isso não. O bucolismo é Árcade, não é do romantismo, então a alternativa A descarta. Subjetivismo e imaginação criadora. Acabei de falar que o romantismo é subjetivo, é emotivo. A literatura romântica, ela se extrai do próprio eu, né? O que é uma visão de mundo subjetiva? É aquela que é voltada para o próprio indivíduo, para a primeira pessoa, né? Então o romantismo sempre será subjetivo. Imaginação criadora. Como o romântico é escapista, não quer enxergar a realidade, não quer falar sobre ela, ele valoriza o quê? A imaginação criadora. Pega a caveira, olha para ela, imagina, foi de um poeta, entendeu? Olha a letra B, que B de belo caminho que nos guia ao Olimpo dos grandes vestibulares. B de bonita, B de bela, B de bissetriz. Submissão do discurso poético à musicalidade pura. Submissão do discurso poético à musicalidade pura é uma coisa que remete a trovadorismo, né? Quando a poesia é toda voltada para a música. Trovadorismo, o primeiro movimento, teve nem no Brasil, né? O primeiro movimento do qual temos notícia na literatura de origem ibérica, portuguesa, no caso. Observação e descrição meticulosa da realidade. Cara, o romântico está interessado em descrever meticulosamente a realidade, tanto quanto, por exemplo, né, um torcedor do Palmeiras está interessado em elogiar um torcedor do Corinthians. Né? Então, quer dizer, descrição meticulosa da realidade, não, né? Isso não tem nada a ver com romantismo. Concepção determinista e mecanicista da natureza. O determinismo, quer dizer, ali o espaço seria alguma coisa que determina, condiciona o indivíduo. Essa visão é naturalista, essa visão do Cortiço, por exemplo, do Aloysio Azevedo, então não tem a ver com romantismo, não, porque o naturalismo é contrário, ele vai surgir depois, ele é contrário ao romantismo. Pessoal, é isso aí, galera, né? Então, boa prova, tenham calma, paciência, vocês vão gostar de fazer essa prova. Essa prova, ela é, na verdade, ela sempre é assim, né? Ela é um alívio. A Unesp é um alento, porque a Unesp ela é boa de fazer, cara. É uma prova que, né, ela dá aquela gostosura na alma, assim, que você vai conseguir fazer bastante coisa e assim, vai com a mente leve, tranquila, não se esqueça de chegar mais cedo.
Não se esqueça de levar o que você precisa e, acima de tudo, além daqueles objetos concretos e palpáveis que você precisa, né, não deixe de levar a sua confiança. E o fato, a lembrança de que nós estamos com vocês em pensamento, né?